Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a esse prazeroso universo da leitura e bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre os benefícios da leitura para os dias de hoje. Então eu vou anotar aqui algumas perguntas, 3 perguntas, para a gente buscar resposta para elas, tá? Quantos livros vamos ler ao longo do próximo ano? Primeira pergunta para todos nós. Qual foi o último livro lido e quantos dias já se passaram da última leitura? E uma terceira pergunta que é providencial. Qual foi a última vez que nós conversamos com alguém sobre literatura, sobre livros que a gente leu? Pessoal, a questão é a seguinte: se nós, de bate-pronto, assim, imediatamente, não encontramos resposta para essas 3 perguntas, então existe uma questão muito mais séria para ser resolvida na nossa sociedade. Se a gente não está lembrando nem do último livro que leu, então isso comprova que existe um déficit de leitura gravíssimo na nossa relação social. Lembrando, pessoal, sempre que a sociedade, o grupo social, não existe sem as pessoas. Então se demanda uma mudança de atitude de tantos benefícios que a gente sabe que a leitura proporciona. Isso depende de nós mudarmos essa realidade. Por isso estamos aqui. O canal Paixão pela Leitura e outros projetos que a gente tem envolvimento, Projeto Prazer da Leitura, que eu tenho a oportunidade de coordenar em Linhares e região, o nosso programa Sim para a Literatura, que é produzido e veiculado na Rede Sim de Televisão do Espírito Santo, entre tantos outros projetos que já existem aqui no estado do Espírito Santo e também no Brasil afora, que a gente precisa investir cada vez mais nessas ações que visam aproximar as pessoas dos livros. Vamos para algumas dicas. A literatura diverte e instrui. Pessoal, aqui está talvez um dos mais antigos aspectos da leitura, da literatura. Muita gente lê por diversão, por prazer, sem nenhum problema. Uma leiturazinha leve, um romance tranquilo, que a pessoa se diverte, a pessoa se distrai, mas ao mesmo tempo a pessoa está, quer queira, quer não, adquirindo e ampliando seu nível intelectual. Em outros vídeos eu já disse isso e vou repetir isso várias vezes até que a gente incorpore esse comportamento. Eu faço um comparativo breve, simples, da leitura como atividade física, não é? Às vezes a gente faz uma caminhada ali por uma questão social, caminha com outras pessoas, bate papo, a gente vê, né? Eu faço atividade física praticamente todos os dias e eu vejo grupos de pessoas andando juntas para conversar, para se divertir, para compartilhar aquele momento ali. Às vezes é a família que está ali naquele calçadão onde as pessoas fazem caminhada, caminhando juntas. Essas pessoas extraem para si o benefício da atividade física e ao mesmo tempo da convivência social com seus entes queridos. A leitura é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você lê uma historinha leve, aquele romancezinho gostoso, daqui a pouco você está caminhando 1 quilômetro por dia, daqui a pouco você começa a caminhar 1,5 quilômetros, 2 quilômetros. O seu organismo vai ficando treinado e é como se ele exigisse de você mais atividade física. A leitura é a mesma coisa. Daqui a pouco, de uma leitura, de um romance mais simples, mais tranquilo, você está lendo livros com maior percentual de dificuldade. Vamos para a segunda dica. A leitura cura e liberta uma sociedade. Tenho certeza disso. As pessoas leitoras que participam de uma determinada sociedade, de um grupo social, normalmente elas são mais livres das opressões, das chamadas verdades absolutas,
que são impostas para as pessoas. As pessoas têm mais liberdade de pensar, de elaborar seu pensamento e de, principalmente, serem pessoas que resolvem os dilemas e os problemas do dia a dia, tendo como referência o diálogo, a conversa, o entendimento, do que a violência. Esse é um benefício importante. As sociedades mais desenvolvidas que nós temos no mundo inteiro são sociedades menos violentas. E aí você vai ver na origem dessa sociedade, no dia a dia dessa sociedade, ela é composta de pessoas que leem mais. A literatura brinca e corrige a linguagem. O que é isso? Se tem expressões do nosso cotidiano que são ultrapassadas, se tem verdades absolutas que serviram para a gente numa determinada fase da vida, mas que não servem mais, nós não estamos falando, pessoal, de valores, do comportamento ético, do respeito pelas pessoas. Isso é eterno. Isso é eterno. Tem que ser assim. Mas nós estamos falando, muitas vezes, de verdades absolutas que são colocadas, impostas na nossa cultura, num determinado momento, mas que a gente percebe que não funcionam mais. O contato com as histórias lidas nos livros permitem que a gente se desenvolva intelectualmente para a gente contribuir para a renovação da forma como a sociedade tem que se relacionar, que as pessoas têm que se relacionar. E até a própria atualização da linguagem. Um determinado palavreado, jeito de falar as coisas, que ficou ultrapassado. O acesso à leitura, o contato com os livros, com a literatura, enriquece o nosso vocabulário, para que a gente possa renovar a forma de dizer as coisas e de compartilhar experiências de leitura, de mais livros lidos e também experiências de vida, que são enriquecidas por essas leituras, com os nossos pares, com as pessoas com as quais nós compartilhamos as nossas experiências. Permita que o livro faça parte da sua vida.